Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Salvador 360. Aqui quem fala é Jorge Machado e eu estarei conduzindo vocês pelo episódio de hoje. O entrevistado é uma jovem chamada Juliana, de 23 anos, estudante de Geografia da UFBA, que reside no bairro da Amaralina há 8 anos. O bairro da Amaralina nasceu como uma fazenda chamada de Alagoas, em referência a uma grande lagoa que havia no local. Passou a ser chamada Fazenda do Amaral, após José Álvares do Amaral comprá-la e dar seu sobrenome. Daí, com o passar dos anos, tornou-se Amaralina. Esse bairro fica localizado na região sul de Salvador, na Orla Atlântica, atualmente entre os bairros da Pituba e do Rio Vermelho, sendo um bairro predominantemente residencial e com uma população de 80 mil habitantes. Suas principais vias de circulação são a Avenida Amaralina e parte da Avenida Manuel Dias da Silva. Um estudo feito com o intuito de identificar bairros de Salvador com maior e menor vulnerabilidade à Covid revelou que a Amaralina é um dos bairros menos vulneráveis, revelando que bairros com mais investimentos públicos e com melhor infraestrutura urbana e acesso a serviços de qualidade são mais favorecidos e foram poucos afetados pela pandemia em relação aos demais. Então, aqui a primeira pergunta é: você observou alguma mudança significativa no dia a dia da população de seu bairro? Se sim, quais? Se não, como você acha que isso afetou a vivência do seu bairro? Pronto. No primeiro ano da Covid, o que eu mais observei foi que aqui já é um bairro silencioso, não é um bairro de pessoas idosas, então geralmente não tem muitas pessoas assim se movimentando, fluxo de jovens, de bares, não tem casas de show, não tem nada disso, né? Então, foi um bairro que eu vi que com a maioria das pessoas em casa, todo mundo usava máscara. Isso não afetou muito o cotidiano daqui, porque isso já é uma coisa aqui do cotidiano do bairro. O bairro já é silencioso, já é calmo, já é de pouco movimento no dia a dia antes da Covid. E agora com a Covid se intensificou. Mas agora, nesse último ano, que já está todo mundo se vacinando, eu acho que agora que está começando, o pessoal está saindo. Eu também estou saindo, né? Estou começando a voltar a caminhar, então a gente percebe uma movimentação mais na orla, assim. Na orla da Amaralina, da Pituba. Bom, agora a próxima pergunta é: as regras estabelecidas pelas autoridades de saúde foram respeitadas? Pronto. Eu percebi que nos locais que eu vou, na farmácia, né, supermercado, mercados locais, assim, eu digo estabelecimentos comerciais, eles respeitam as normas, até um certo limite de pessoas que podem entrar. Agora, eu vou todo domingo na feira do Nordeste Amaralina, né, do aglomerado de bairros do Nordeste Amaralina, e não existe um cumprimento dessas normas. O pessoal não usa álcool em gel, poucos usam máscara. Eu digo assim, tantos os comerciantes quanto as pessoas que compram naquele local, né? Então, eu acho que nos estabelecimentos comerciais, tanto no começo da pandemia quanto agora, existe um cumprimento. Antes não existia. Assim, é claro que todo mundo não, eu digo a maior parte das pessoas, em alguns estabelecimentos comerciais, eles não estão usando máscara, né? A gente já percebe que quanto mais tendo a vacina, está tendo uma segurança, né, entre aspas, e aí as pessoas ficam sem querer usar máscara, ou então com algum período sem usar máscara, e é isso. E não impede mais as pessoas de não usarem máscara quando entram. Antes impedia. O mercadinho aqui do lado mesmo impedia, agora não impede mais. Ok, agora é a próxima pergunta. E hoje, como se configura a realidade da sua região? Como que você enxerga isso? Pronto, é como eu disse na questão anterior, né? Em estabelecimentos comerciais é mais rígida a fiscalização. Mas depois da vacina, eu acho que teve uma falta de sensação de segurança por parte dos comerciantes e por parte dos clientes também. Então, assim, eu digo em mercados de grande porte, ainda continuam as mesmas regras de aferição de temperatura, álcool em gel, uso de máscara, mas em mercadinhos locais, como tem um mercadinho aqui no bairro, antes era impedir a entrada, só podia entrar 3 pessoas, agora pode entrar a quantidade de pessoas que querem, alguns não usam máscara, os próprios donos não usam máscara. E como eu falei, na feira que eu vou, continua a mesma maneira. Ok, entendi. Então, a gente vai para aqui para a próxima pergunta, né? Você percebeu alguma diferença quanto ao comportamento entre as diferentes idades?
Pronto. Eu acho que um tipo de comportamento que não usa máscara, que não usa álcool gel, que não acredita na vacina, é um comportamento que pode vir de qualquer pessoa, tanto jovem quanto adulto. Eu acho que se eu alimentasse pelas fake news que a gente tem hoje, milhares de fake news nas redes sociais, mensagens, áudios, sites enganosos, pouco confiáveis, que podem alimentar, que podem criar dúvidas em qualquer tipo de pessoa, eu acho, tanto jovem quanto adulto. Por isso que tem esse tipo de comportamento. É um tipo de comportamento que não confia na ciência, não confia na universidade pública, que é de qualidade para todos, e que está todo dia produzindo ciência, né? Produzindo educação. Então, assim, esse tipo de comportamento, para mim, pode afetar qualquer tipo de pessoa, tanto jovem quanto adulto, ou criança. O que eu estou querendo dizer é que é um comportamento que é alimentado por certas autoridades, né? Nesse desgoverno que a gente está vivendo, que descredibiliza a ciência como um todo, né? Que não ajuda, que não reforça o conhecimento científico que é produzido hoje nas universidades públicas. Bom, então a gente vai passar para a próxima questão, né? E quais impactos você acredita e ou percebeu que trouxe para o seu bairro? No bairro da Maralina, próximo da Avenida Manuel Dias, né? E onde tem muitas farmácias, né? São mais de 10 farmácias espalhadas ao longo da avenida. E assim, todas essas farmácias continuam abertas, a maioria continua aberta, né? Surgiram outras farmácias também. Centro médico também continua aberto, surgiram outros centros médicos, raramente, eu acho que um ou dois fecharam, mas assim, o que fechou em massa mesmo foi restaurante também, que tinha alguns restaurantes aqui fecharam, e algumas lojinhas de utilidade, né? Utilidades de limpeza, colchões, essas coisas assim, que fecharam. Ou então, estão alugando. Certo. E por fim, nós temos a última pergunta, que é: em sua perspectiva, as consequências sofridas pela população são resquícios de negligência da sociedade ou do governo? Assim, eu acho que ambas têm culpa, mas o governo leva a maior parte, porque quando a gente tá lidando com a questão de segurança, de saúde pública, né? Então, houve um descompasso entre as esferas de poder. Então, houve um descompasso entre o governo municipal, estadual até o federal, porque quando você tem um líder, um representante, pessoas em volta dele que não levam em conta o uso de máscara, não levam em conta o uso de álcool gel, acham que o econômico se sobrepõe ao social, ou que colocam notícias falsas sobre a vacina e acreditam nessas notícias falsas e difundem essas notícias falsas, a população fica sem saber o que seguir. E isso é de qualquer tipo de pessoa, escolarizada ou não. Vai muito da sua esfera individual, eu acredito, porque você fica sem saber para quem você vai seguir. Você não sabe se o líder, o representante que você escolheu para guiar a nação, e as pessoas que estão em volta dele estão falando a verdade, quando você vê que o estadual está aqui querendo, o governo estadual está querendo fazer medidas de contenção, está falando para você que tem que ter calma, que tem que ter paciência. E é uma doença séria, que a gente tem que fazer essas medidas de biossegurança, e o outro lado não está falando isso, então você não sabe para quem você vai seguir. Aí quando vem essa enxurrada de notícias falsas, com o seu conhecimento, com o seu ponto de vista, aí que você vai seguindo, ver o caminho que você quer. E geralmente as pessoas vão para o caminho ligado a essas notícias falsas e esse desgoverno que a gente está vivendo, o que prejudica, né? Então, quando você tem comerciantes, que você fala que tem que usar máscara, não pode entrar muitas pessoas, tem que manter o comércio fechado, tem que fazer lockdown, e aí você tem outra parte do governo, você não sabe para onde você vai seguir. Você não sabe o que as outras pessoas à sua volta vão seguir. Então, o que aconteceu, na minha opinião, o que acontece ainda é um descompasso de lideranças, um descompasso de informações,
um descompasso de caminhos que a gente não, que a maioria das pessoas não sabe para onde vão. E nisso tudo, o que sai maior prejudicado é a ciência como um todo, as universidades públicas como um todo, que não são valorizadas, principalmente agora nesse momento, que a gente está vendo que a educação está sofrendo, sofre muito com essa Covid. Eu digo toda a esfera da educação, do ensino básico até o ensino superior, que não é levada a sério, por causa desse desgoverno, por causa desse descompasso que a gente está vivendo. Ok. E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio de Salvador 360. Espero que tenham gostado e fique de olho para os próximos episódios.